Buenas, che, que tal? Começando mais um Matecast com o apoio da esportesdasorte.com, muito mais que bet, e Vinícola Aurora. Viva o agora! E no Matecast de hoje eu vou bater um papo com... Ele é escritor, ensaísta, colunista, crítico literário, professor. Pá! Ele é o autor do famoso livro Dicionário de Porto Alegrês, que com certeza tu já ouviu falar, claro, né, Che? Tô falando do meu amigo Luiz Augusto Fischer. E aí, que tal, Fischer? Estamos aí, né? Gostou da introdução? Faltou alguma coisa, Che? Eu sempre gosto de saber se tem mais alguma coisa que tu quer acrescentar. Uma coisa importante, eu sou colorado, a única definição importante. Assim. Sentiu, né, Che? Barbaridade, o homem é... Tu é cônsul do Colorado, que tu é... Sabe que eu fui cônsul, ganhei o, como é que chama o título? A comenda de cônsul cultural. Bom, tu foi cônsul, tu não foi nenhuma Brastemp, tu foi cônsul, no caso. Que piadinha chata. Eu cheguei a fazer uma, na época do centenário, aquele momento de glória do Inter ali, né? Faz tempo? Faz tempo. Entre o centenário e o mundial ali, eu trabalhei muito, sabe? Escrevi livro 2006 isso? 2009 foi o centenário, 2006 foi o mundial, né? Uhum. E naquele período, 2005, né, que foi a Libertadores e tal. O Yarley esteve aqui, nós já conversamos com o Yarley. Bueno, mas olha aqui, Che, eu quero saber, tu já descambou pro lado futebolístico. Eu quero saber, assim, tu é de onde? Tu nasceu, tu é porto-alegrense? Porque tu tem um dicionário porto-alegrense, hein, Che? Não, eu não sou, pior que eu não sou. Eu nasci em Novo Hamburgo. Mas eu vim para Porto Alegre com menos de 1 ano de idade. Então, Novo Hamburgo é só na carteira de identidade. Né? E não, sou porto-alegrense, me criei no 4º distrito. Toma mate? Tomo. 4º distrito Bairro São Geraldo. Xiii, pegou água agora. Aquele pegou. Mas me criei lá, depois morei no bairro São João muitos anos, até ficar adulto. E que tu quer saber mais? Coisas importantes? Não. Eu entrei no... tua raiz, né, Che? Tu brincava na rua, sim. Tu fazia aquelas coisas de brincadeira de rua, coisa e tal. Eu peguei uma época, acho que nós somos mais ou menos da mesma safra, né? Eu sou de 58. Eu sou guri, né? Posso estar falando porque eu sou guri. Que barbaridade. E, não, a minha família, a família de pai e mãe são ali da região de Lajeado, Bom Retiro, por ali, zona de colonial alemã, né? Mas eu, sim, me criei naquele tempo anterior não tinha nem televisão em casa, né? Quando eu era guri. Só passei a ter aí quando eu tinha uns 7, 8 anos, uma coisa assim. Lá pela Copa de 70, né, Chiquinho? Não, isso foi antes. Eu comecei a ter televisão em casa lá por 66, eu acho, por ali. Aquela Copa da Inglaterra. Mas aquilo nem passava ao vivo, né? A Copa de 70 é que passou ao vivo. Pois é. Me fala uma coisa, e esse teu gosto pela literatura? Já veio desde piá? Tu já gostava de ler quando tu era pequeno? É assim, olha. Tu é formado em letras, né? Formado em letras. O meu pai era professor também. Foi professor de latim e de português. Latim. Falando em latim agora, me dá licença. Quem tá louco para tirar um retrato contigo, tu falou em latim... Me lembrei do Licurgo. Licurgo, não sei por que eu me lembrei de ti, Licurgo. Latim, porque olha a latinha dele. É uma latinha, né? Tira o teu retrato logo, Che. Gosta de fazer retrato. Uma onda. Ele tem que registrar todo mundo que vem aqui. Tá fazendo acho que um book, um mural, o que ele tá fazendo? Tá, Che. Pode ir. Tá, já tirou. É uma latinha isso aí. Vamos te contar. Então, latim, o teu pai era professor de latim e português. Então era... Enfim, eu convivia em casa com o livro e essa coisa toda, né? E todo mundo sabe aquele terror que muitas vezes acontece, os alunos na aula de português eu não tinha, né? Justamente porque tinha o pai, então eu posso dizer assim que eu nunca tive medo das palavras, entende? E até tinha o seguinte, meu pai era um camarada muito interessante, assim, tinha uma didática muito legal. Assim, quando tinha, por exemplo, uma palavra que eu não entendia, sabe? Quando tu pergunta, pai, o que quer dizer não sei o que ele quase sempre devolvia a pergunta dizendo assim, não tem nenhuma palavra parecida com essa que tu conheça, sabe? Forçando assim, tu fazer analogias, comparações. Então eu tenho um gosto, assim, desde que eu me lembro por gente, eu acho interessante as palavras, presto atenção. Mas eu acho muito importante esse negócio de fazer da criança fazer a pergunta pro pai. Eu lembro de uma pescaria que eu fui, eu estava pescando, coisa e tal, e aí eu perguntei pro meu pai, pai, como é que os peixes respiram debaixo d'água e tal? E aí o meu pai disse, não sei, filho,
Aí, passado um tempo, eu perguntei, pai, e por que as matas aqui encostam? Aí eu fiz uma pergunta sobre as matas e o meu pai disse, não sei, filho. Aí lá pelas tantas eu perguntei, pai, tu te importa que eu fique perguntando coisas sobre a natureza? E aí ele me disse, né, não, filho, tu só vai aprender as coisas perguntando, né? Que bonito, né, Che? Bem parecido com o meu pai. Que bárbaro, né? Eu acho que... Mas olha, Che, tá, vamos lá, vamos falar. Não, e aí tu perguntou de eu virar leitor. Eu virei leitor, na verdade, na adolescência, porque... não sei se tu te lembra disso, mas enfim, numa época a Editora Abril começou a lançar muito livro em fascículo, vendendo em banca e tal. E aconteceu, quando eu tinha uns 12, 13 anos, uma coleção inteira de clássicos adaptados para leitores jovens, para meninos e tal, adolescentes. Então eu li o Dom Quixote adaptado, entendeu? Esse tipo de clássico, assim. Robinson Crusoe. Olha que beleza, hein, Che? Esse tipo de... Existe ainda esse cuidado, assim, de ter... Os adaptados? Esses adaptados. Tem. Hoje em dia a indústria editorial brasileira é super desenvolvida, né? Tem para tudo que é gosto, necessidade. Esses pockets que a LPM fez é uma maneira também de tu ter visibilidade, ter facilidade, ter acessibilidade, né, Che? Porque tu encontra imposto de gasolina em lojas de conveniência, né? É muito importante também o acesso, né? Claro, certamente. Foi uma coisa que no Brasil foi inventada. Eu acho que a primeira vez quem fez isso foi o Monteiro Lobato. Ele tinha uma editora nos anos 30 e tal, e ele começou a vender livro, como é que se diz? A consignar livros em venda do interior, assim, armazém e tal. Ele dizia pro cara, olha, não paga nada, eu vou te pedir só para tu botar em cima do balcão. Ele fazia uma armaçãozinha, assim, um expositor. Quem é que fez isso? Monteiro Lobato. Olha só, rapaz. Isso aí que ano? 40? Década de 1930. Em 30? Olha que visão. E aí os caras botaram, entendeu? Vendia tamanho, por que não se faz hoje enrolo. isso, Che? Por que não se faz hoje isso? Colocar consignado por aí. Em tudo que é parte. Tudo que é parte, tudo que é mercado. Mas a LPM acertou a mão fazendo isso. Pois consignado em banca de revista, em farmácia e tal. Hoje em dia está diferente, enfim, por causa do mercado digital, assim, a coisa mudou muito. Pois é. Vem cá, Che, qual foi o primeiro livro que tu falou em Robinson Crusoe, tu falou Dom Quixote, Pequeno Príncipe. Qual foi o primeiro livro que te marcou? Acho que foi o Conde de Monte Cristo. Eu falar dele já. Sim, o Conde de Monte Cristo. Até eu acho que ele morou lá em Uruguaiana, esse Conde. Não, né, Che? Foi em Monte Cristo que ele morou. E aí, Che? Enfim, um cara injustiçado, foi preso, nada. Ele fica na cadeia um tempão. Tinha 12, 13 anos. 12 anos? Isso é uma leitura marcante. Não, e aí o bacana foi isso, que eu li por minha conta e não porque o colégio pedia. Então acabou que é isso, eu me tornei um leitor assim, sem fazer força, por assim dizer. E daí tu foi te formar em letras, porque tu já tinha todo esse know-how aí de casa, de leitura. O meu caminho foi um pouquinho mais tortuoso. Quando eu entrei na universidade em 76, no curso de geologia, eu fui estudar pedra, rocha, petróleo. Tudo a ver. E fiz metade do curso e aí digo, não vai dar certo isso aqui, não é para mim. E aí passei para letras. Mas tu continuava lendo. E quando tu te formou, disse que o teu doutorado foi sobre Nelson Rodrigues. Frases maravilhosas, né? Grande Nelson Rodrigues. Quais são as frases assim? Reacionário e tal, mas muito bom. Tem muita frase boa, né? O Nelson gostava de fazer imagens, né? Numa época ele pegava no pé do pessoal que fazia passeatos jovens. Ele não gostava do jovem, do endeusamento dos jovens. Então ele pegava no pé, por exemplo, das estagiárias de jornal, que ele chamava estagiária de calcanhar sujo. Aquele tempo que as moças começaram a ir para as redações de jornais e tal, né? Chamava outro tipo que ele tinha, era o padre de passeata. Era uma figura. Hoje ele seria censurado. Né? Seria censurado, certamente. Tu vê, né, Che? Questão da mas ele enfrentou também, na época tinha muita gente já que corneteava ele, né? Mas hoje em dia seria bem mais agudo por causa dessa coisa da super patrulha que tem, né, hoje em dia. Tu tem uma certa referência, assim, no teu jeito de escrever do Nelson Rodrigues, na parte das gírias, mais coloquial? Sim, quem sou eu para me comparar com ele, né? Ele era um grandão, né? Mas
Tu não tá te comparando, eu que tô te comparando, eu posso. Não, é o que ele tem, assim, que era uma coisa que quando eu comecei a ler ele sistematicamente, eu vi, era esse negócio do à vontade, sabe? À vontade, assim, não é que ele o tempo todo bote gíria ou faça frase de efeito, mas quando ele tá afim, ele bota. E ele tem um negócio de frase curta, não sei se eu cheguei a aprender com ele, mas certamente eu vibro muito com isso até hoje. Mas porque o teu jeito de escrever tem bastante gíria, né? Gíria popular. Porque, enfim, eu não tenho medo de usar. Eu acho que esse é o ponto, talvez. Essa é uma coisa que, em geral, as pessoas observam. Falando assim. em gíria, Tchê, nós temos aqui, né? Esse aqui é meu, tá? Tu trouxe um mais atualizado aí, né? Que é o Dicionário de Porto Alegrense. Até vou botar aqui, para a câmera pegar aqui, ó, o Dicionário de Porto Alegrense, né? Pô, o homem tem dicionário, ele colocou. Barbaridade. Imagina, essas letras aqui são tudo dele, velho. Essas palavras aqui são dele. Ele que botou aqui, é tudo dele. Tá aqui, ó. Ele é o Aurélio. Ele é o nosso Aurélio dos Pampas, né? Barbaridade. Não, só é o Aurélio que tem dicionário, o outro lá que também. Pois olha, Che, como é que surgiu essa ideia aqui, Lô? Surgiu assim, eu estava uma vez em Buenos Aires, passeando lá entendi. E tal, numa livraria, e vi havendo um dicionáriozinho desse tamanho, mas desse tamanho mesmo, assim, metade do tamanho de um pocket. E era um dicionário de gíria portenha antiga, aquela gíria do tango, né, que eles chamam de lunfardo. Aí era bonito, tinha toda uma capa toda desenhadinha, assim. E aí Isso há quantos anos? Isso em 1982. Porque esse aqui já tem 25, né? A primeira edição dele é de 99. 25 anos. Entre eu ter tido a ideia e sair o dicionário, se passaram 15, 16 anos. Não é que eu fiquei o tempo todo fazendo, enfim, estava trabalhando, dando aula e fazendo outras coisas. Mas já estava maturando essa ideia. Mas sempre eu ia colecionando essas palavras. Levou todo esse tempo. Era no tempo anterior ao computador pessoal, né? Então o que eu fazia era assim, te lembra do tempo que a gente usava cheque? Claro. Era guri, mas te lembro. Sim, mas sem fundo eu me lembro, sem fundo. Não, dos borrachudos, lembra? Os bate-volta. Quando tu tinha o canhoto do cheque, era muito comum, eu estava num bar com um amigo, por exemplo, de repente alguém dizia uma palavra e eu anotava no canhoto do cheque, assim. Aí chegava em casa, botava lá, sei lá, o cara usou bagual, digamos, aí eu anotava a palavra. E chegava em casa e botava literalmente dentro de uma caixa de sapato, que é do lado do meu escritório. Aquela anotação tu largava ali. E aí ficava lá, e aí aquilo foi acumulando e tal, e aí várias vezes nesse período eu comecei a escrever, porque tem um negócio de achar o tom, assim, da escrita, né? Porque eu não queria fazer um dicionário frio, entendeu? Tipo assim, bagual igual a, sei lá, um cara forte, entendeu? A minha ideia foi meio contar a história da palavra e tal, então eu fui me encaminhando. Por exemplo, uma coisa óbvia, tri, né? O nosso advérbio universal, tri. Eu podia dizer tri igual a muito, por exemplo. Mas eu queria justamente o sabor da gíria local. Vem da onde, não sei da onde, se usa assim, se usa assim. E os exemplos de como usar. Os exemplos. Então aí eu fui escrevendo desse jeito. E aí até eu achar a embocadura disso demorou muito tempo, né? Uma pesquisa deve ser uma pesquisa para achar a origem de cada termo também, né? Exatamente. Porque tu tem lá o tri, mas tu tem que saber de onde que veio o tri. E a origem aqui, na verdade, é assim, é meio mais ou menos, né? Porque eu tenho uma versão para o começo do tri. Qual é a minha versão? Qual é? Na minha infância, escuta essa, Licurgo, vê se tu concorda. Tri, presta atenção, Licurgo. Tri. Durante os anos 60, na minha infância, só o Grêmio ganhava Campeonato Gaúcho. Que era Campeonato Gaúcho era tudo que tinha, né? Sim, e tu era colorado. Colorado. Foi hexa, não, Grêmio? Sofrimento, foi hexa. Ou foi hexa, não foi hexa, né? Porque eles foram agora. Aí, em 69, o Inter inaugura o Beira-Rio. Gol do Claudio Omir. 69, 70, 71, tri. E no meio disso, depois foi octa, né, nessa sequência. Mas no meio disso tem a Copa de 70, em que o Brasil foi tri mundial. Então, eu me lembro, nessa altura eu tinha 12, 13 anos, eu me lembro que a gente começou a usar tri. E começou a aparecer até nome de bar, sabe? Essa é a origem? É a minha versão para a origem. E existem outras versões? Que eu saiba, não. Mas o negócio é o seguinte, é que esse dicionário aqui é um dicionário de fala. Para diferenciar, Licurgo, vou te explicar. O Aurélio é um dicionário de verdade desses. Eles escrevem e eles fazem o que se chama de abonação. Ou seja, o cara vai num texto impresso em algum momento e diz, essa palavra existe desde o ano tal,
e o sentido é tal. Porque tá lá, entendeu? Sai 1760 e tal. E esse aqui não, esse aqui é um dicionário de fala. Então é tudo meio imponderável, quer dizer, é tudo da minha memória, ou eu perguntando para alguém e tal. E quando tu diz que agora saiu a 4ª edição, ele é revisitado, ele é... O que é ele? Como é que chama? É isso, eu fiz 3 vezes, depois da primeira edição, eu fiz 3 ampliações dele. Ampliações e revisões. Ampliações, não é alterações do que já estava. Alguma alteração também. Também? Uhum. Olha só. Porque às vezes vai aprimorando, às vezes tu vai incorporando uma palavra nova, às vezes tu vai encontrando uma explicação mais interessante para um certo termo, né? Claro, por exemplo, aqui tu tinha assim, para o gaúcho passando frio, muito frio, se chamava frio de Renguear Cusco. Exatamente. Hoje em dia tu já está botando frio, calor de Desmaiar Batista. Tu usa isso? Esse eu não sei se eu botei, mas pode ser. Desmaiar, pobre do Batista. Tu não usa isso, Gê? Então eu tô te dando uma sugestão. Coloca na 5ª edição calor de Desmaiar Batista. Fala com ele antes, viu, chefe? Pede autorização. Para pedir o royalty. Não, mas era legal também, foi o seguinte, aí quando saiu o dicionário, foi muito legal porque o dicionário, ele foi super bem sucedido e tal, vende até hoje, né, 25 anos depois, mas o dicionário, ele teve uma recepção assim, muito emocionante, sabe, emocional e emocionante, porque as pessoas gostavam de dizer, que legal e tal. Uma história que eu já contei algumas vezes, eu estava na fila do autógrafo a primeira vez, e aí, não sei se tu já autografou o livro, já autografou, né? Já. E às vezes tu tá autografando. Não era meus livros. Cheio autografia até na Feira do Livro, vai. O livro dos causos do livro. Exatamente. É verdade. Mas às vezes quando tá vindo, tu olha pra fila, assim, tu vê aquele cara lá, tu diz assim, puta, conheço aquele cara, mas não me lembro o nome dele. Isso é comum. É um pavor, uma coisa terrível, né? Então eu tava autografando o dicionário, como ele tinha badalado e tal, tava um monte de gente e tal. Daqui a pouco veio um cara lá, vários casos nessa fila, né? Mas um foi o seguinte, aí tinha um miliquinho da aeronáutica que servindo aqui na base aérea, com um uniformezinho e tal. E aí eu vi que em cima tava o nome dele, Soldado Souza, sei lá, né? Aí eu digo, bom, tá, quando o cara chegou, aí eu digo, o autógrafo é para o Soldado Souza? Ele disse, não, é um autógrafo pro Capitão Fulano. Aí eu pensei comigo, porra, que bunda mole, o cara vai comprar para dar de presente pro chefe dele, né? Aí eu disse, mas e por que é pro teu chefe e tal? Eu disse assim, isso aqui é o seguinte, é que o meu capitão, ele é carioca e diz que eu falo errado, eu vou dar esse troço aqui pra ele ver que eu não falo errado. Pô, maravilhoso, né? Sabe, um negócio assim... Tu tava colaborando com ele, ajudando ele a resolver o problema dele. E também teve o problema contrário. de fala. E também teve o contrário, teve coisa assim do tipo, uma vez um camarada veio me dizer assim, pô, tu tem um troço errado no teu dicionário lá. O que é? Sabe aquela expressão viajar na maionese? Eu digo, sei. Cara, fui eu que inventei essa expressão. Ué? E aí? Eu olhei pra ele e digo, olha, pode ser que tenha sido tu, entendeu? Mas gíria não tem dono, entendeu? É que nem viajar passarinho. Na maionese. Aí ele contou, não, era assim, eu tava um dia em casa e tal, tava um primo meu, não sei o quê, daí a minha mãe tava fazendo... Pode ser verdade isso? Acho que não. Mas como é que surge uma expressão? Eu te pergunto, a avó do Badanha. Avó do Badanha. Quem é a avó do Badanha? Ou melhor, quem foi o Badanha? O Badanha foi um jogador do Grêmio, né? E a Fama foi um jogador do Grêmio dos anos 40. Assim. É verdade. E a Fama era a mãe do Badanha. A Fama é que, sei lá, foi negociar um contrato, foi assinar o primeiro contrato e tal, e a mãe dele fez exigência, aí ficou uma piada de, falar com a mãe do Badanha e tal. Que ano isso? Não sei, 40 e alguma coisa. E a casa da mãe Joana, me conta. Não faço ideia de onde surgiu. Mas o bonito é isso, entendeu? O bonito da linguagem de falar é isso. De repente alguém cria uma brincadeira, tipo assim, quem é que começou a chamar o ônibus de Buzum, por exemplo? Qualquer um, entendeu? Isso tá aqui. Só não tem a origem, porque não existe a origem. Quer dizer que a mãe do Badanha é que nem o Assis com o Ronaldinho, então. É o cara que fazia. De repente vai surgir. É o Assis do Ronaldinho. O camarada que faz os contratos. Mas é isso. E ao mesmo tempo, assim, como a linguagem falada é muito dinâmica, então às vezes aparece uma gíria, mas ela não pega. Né? Às vezes, assim, algumas pessoas usam muito localizadamente e tal. Lavar a égua, alertar os gansos, isso tudo tem aqui. Tudo tem.
Isso é porto-alegrense ou é gaúcho? Essa é uma pergunta que eu também já enfrentei, que é assim, por que tu chamou isso aí de porto-alegrense? Aí a minha explicação foi a seguinte, isso aqui não é exatamente gauchês, porque do gauchês tu tem todo o vocabulário de cavalo e de campanha, de trabalho com gado e tal, que não tá aqui, entendeu? Tá assim o que aparece aqui na cidade, por exemplo, bagual. Bagual a gente diz, tu quer elogiar um cara, tu chama de bagual. Ou às vezes é pra falar mal, né? Dizer que o cara é meio mal educado, dizer, é um bagual, né? Mas em geral é positivo, né? Sim. Então, isso eu boto aqui, bagual. O que é bagual? É o cara que, sabe isso, né? O animal que manteve os bagos. Sim. Né? Por isso se chama bagual. Então, é um animal não castrado, reprodutor e tal. Então, isso entra aqui. Mas eu não posso chamar de gauchês porque eu vou estar enganando. Não é isso, não. Não tem fazer salame. É, exatamente. Salame é gaúcho ou ele é porto-alegrense? Mas Deixa de arreganho. Mas a mesma coisa, entendeu? Então, por isso que esse dicionário aqui, ele é um dicionário que, entendeu? Ele se limita geograficamente. Eu estou falando em nome de Porto Alegre, que é o que eu sei. Sim, né? mas nós estamos falando em Porto Alegre, estamos até questionando que muitas coisas passam de Porto Alegre, são gaúchos, Claro. mas não sai do Rio Grande, né? Isso tudo que a gente falou não passa daqui, né? Passa no sentido de que as pessoas nos reconhecem como Sim, mas não, usuários. isso não se usa. Isso tudo que a gente falou agora aqui, Capaz, por exemplo. isso tudo de Santa Catarina para lá não tem, né? Não tem. Que Mas loucura, né? mas E o capaz? E é um negócio da gente ser reconhecido, né? Bom, tu já viu isso? Tu começa a falar fora daqui, os caras, gaúcho. Faz parte, né? O capaz é isso. O capaz provavelmente era uma frase comprida, entendeu? Tipo assim, tu diz, pô, desculpa não sei o quê. Daí tu diz, capaz. É como se tu dissesse assim, então, claro, eu não seria capaz de, sei lá, não te perdoar. Entendeu? Tem um capaz aí no meio disso, né? E aí a palavra foi ganhando. E a entonação é fundamental, né, Che? O bar, o capaz, isso aí, conforme a entonação, tu já muda. Tinha que botar um CD, um link. Hoje em dia CD é. nem se usa mais. Tem que né? botar para saber da entonação, né, Che? Porque tu não consegue transcrever a entonação aqui, né? Por mais que tu coloque maiúsculo e pontos e tal. Alguma coisa tu consegue, né? Às vezes eu consigo, né? Por exemplo, eu acabei Bota de olhar reticências, bota... Dá pra dizer um palavrão aqui, não? Pode. Por exemplo. Depois a gente bota o pip. Ó, a palavra fia da puta ali, por exemplo. Fia da puta. Eu escrevi... Tá aqui do lado de cá. Tá faltando os óculos. Tá tudo junto. Fia da puta. Fia da puta. É uma palavra só. E só tem duas palavras em português que fazem plural no meio da palavra. Só duas. Uma é qualquer, o plural é quaisquer. E a outra é fia da puta, o plural é fia das putas. Não é verdade? Fia das putas. Não é, gente? Não, fia das putas. Fia das putas. E o quaisquer. Mas que barbaridade. Che, eu... Aqui, ó, lanchera, por exemplo, que é o nome da lancheria do parque, ali eu botei com acento. Esse acento do lanchera não existe. Lanchera. Mas tem que botar um E. Tem que botar. Aí tu tenta na grafia repassar a maneira de falar. Mas que barbaridade, que eu uso. De vez em quando eu uso. Da onde veio? De vez em quando, poucas vezes. Que barbaridade. Che, mas da onde que veio barbaridade? Deixa eu olhar. Bom, a palavra bárbaro e barbaridade, tu sabe, né? De onde é que veio? Era um modo como os romanos chamavam os povos que não eram romanos. Os bárbaros. Os bárbaros era todo mundo que não era romano. O romano era o centro do mundo e o resto era a periferia, né? E cadê o barbaridade? É que nem hoje o Rio Grande em relação ao resto do Brasil. Tá aqui, o barbaridade tá aqui. Barbaridade. Que é bom que mete. É bom que as letrinhas que ele bota mesmo. Isso é pra quem usa. Próxima óculos, vez ele vai me trazer uma lupa aqui também para botar. Tu quer que eu leia isso aqui, não? Não, só tá te mostrando. Eu leio pra ti. O Brasil identificado. Tá ficando com alguém que... Tá ficando com um braço curto, como diz o outro. Não? É verdade, gente. Tchê, barbaridade. Tem um Darel de... mas o barbaridade tem duas laudas aqui escritas de história, che. Tem as variações, barbosinha. Vem cá, o gaúcho tem orgulho desse jeito. Eu acho que talvez o nordestino também tenha, né? O carioca gosta de chiar, sei lá, gosta de falar daquele jeito. E gosta mesmo, né? Porque o carioca, quando vem pra cá, ele tá morando aqui há 50 anos e continua chiando, né, che? É que nem os castelhanos também, né? Não perde o sotaque. Não perde o sotaque, né, che? Entrevistamos o Daniel Torres aqui semana passada. Eu vi um pedaço. E ele tem um sotaque ali, ele tá aqui há 40 anos, 50 anos, sei lá. Pois olha, che, mas e o gaúcho tem
um orgulho por demais, né, Che, do jeito de falar, né? E faz sentido, assim, né? Eu estudei bastante, continuo estudando literatura do Rio Grande do Sul, conheço mais ou menos bem, e cursei História também, né? Então eu tenho muito apreço, assim, por essas indagações desse tipo, sabe? Mas por que o gaúcho é tão orgulhoso? E é isso, tem motivos, né? Tem um motivo, digamos, imediato, assim, que é dizer, nós temos orgulho de coisas bem feitas, né? Mas tem também o fato de que o Rio Grande do Sul foi uma província muito isolada por muito tempo, né? Então, era um isolamento e, ao mesmo tempo, esse troço que ainda hoje tem, que é uma queixa contra o centro do Brasil, né? Do tipo assim, nós que nos matamos aqui para segurar a fronteira e agora, né, não nos devolve nada, leva os impostos e tal. Isso é uma história que tem 300 anos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, e também a proximidade da Argentina e do Uruguai também fez com que motivo. A gente ficasse diferenciado, né? Claro. Mesmo no vocabulário, né? Mesmo no vocabulário. Chamar cerca de alambrado, por exemplo, né? Isso reflete no... Claro, e também tem um diferencial, né, Che? O parabéns a você, a gente tem um parabéns só nosso, rapaz. Quando a gente fala o hino rio-grandense, que a gente sabe cantar o hino. Então tem umas coisas assim que tem um orgulho local. Tem um orgulho, né, forte, Che? É verdade. E outra, né? E agora, mais do que nunca, se fala nessa questão de valorizar as coisas do Rio Grande, consumir produtos e serviços locais por conta da reconstrução do Rio Grande depois desse episódio aí, né? E aí esse bairrismo que a gente tem vem ajudar, daí vem a somar, né? Vem ajudar. Eu sim, concordo contigo, e ao mesmo tempo tem um outro lado disso, né? Que alguns caras daqui que eram separatistas, eram orgulhosos a ponto de ser separatistas, né? Quando começou a chegar o auxílio brasileiro, foi um troço bonito também de ver. Olha, né? agora na Expo Inter nós tivemos agora um baita de um exemplo, né, que foi o Festival Sou do Sul, que foi, na verdade, um agradecimento a todo o Brasil, né, que colaborou e ajudou. A gente fala, o povo pelo povo, o gaúcho foi solidário, o gaúcho colaborou. Claro, de fato, nós estávamos aqui e tinha que colaborar. Mas não dá para esquecer que veio ajuda do país inteiro e do mundo inteiro. Né, bonito, né? As pessoas se mobilizando, se juntando. E outra, eu sempre estou dizendo, né, e não parou a luta ainda, tem que continuar, porque a gente tem participado aí de ações, né, como a reconstrução e tal, e tem muita coisa para ser feita, né? Tem muita casa ainda sem condições de uso e as pessoas precárias, então, e aí com o tempo vai acabando o voluntariado, vai acabando as pessoas que faziam... Passa aquele primeiro momento, as pessoas que se engajaram para fazer marmita de doação já não estão mais fazendo, mas é sempre bom lembrar que ainda tem muito o que fazer, né, Che? Tu acha que, porque o gaúcho diz assim, o gaúcho se acha, tu acha que o gaúcho se acha ou o gaúcho é? Acho que tem as duas, né? Porque a gente é umas coisas diferentes. Agora eu vou te fazer acha, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, agora queima-roupa, agora que tu como professor, formado em letras, formado em história, não sei o que lá, dono de dicionário. Dono. Me diga uma coisa, Che. Como é que tu conjuga o tu? Se eu estou me controlando ou não. Se eu estou conversando contigo, eu digo tu vai, tu foi, como todas as pessoas. Né? A gente só diz tu vais, tu foste em situação de extremo controle. Né? Mas na questão da escrita, por exemplo, tu que é cronista também depende. Como é que tu faz? Tu que é colunista. Ambiente, né? Quando tu vai escrever. Porque tu falando aqui, ok, tu foi, tu vai. Agora, se tiver que escrever... Para quem? Se eu estou escrevendo no WhatsApp para os meus amigos, tu foi, tu vai, é normal, né? Claro. Mas quando é uma coisa de... Cara, isso é o seguinte, ó, em tudo que é língua, acontece esse fenômeno de, em certo momento, a ortografia fica velha e a fala vai para, entendeu? Vai adiante. O francês é cheio disso. O francês, às vezes, tu pega uma palavra de 10 letras e tu diz 2, entende? Mas é um pepino para quem está na mídia, né, Che? Eu percebo claro. Isso aí. O camarada... que está lá na televisão, claro. Ele tem que adotar um ritmo. Ou ele vai falar o você, vai conjugar, ou ele vai falar o tu errado, ou vai falar o tu correto. Nós temos 3 casos aqui, né, Che? A gente tem casos de pessoas da mídia que conjugam certo o tu, certo no sentido certo para eles, né? Não para mim. Tem gente que conjuga errado, certo para mim. O próprio Pedro Ernesto não tem papas na língua. Nosso querido Pedro, que esteve aqui já com a gente também, o Pedro fala, tu foi, tu vai. Claro. E ele tem, né, direito, respaldo.
Já tem outros que falam, e tem outros que adotaram o você, Você né? para evitar. Eu acho que o mais engraçado é gente que faz o que se chama de hipercorreção, quer dizer, em vez de assim, tu foste, tu fostes, que aí seria vós fostes, entendeu? Mas Aí o cara bota mais um S ali, já que é pra... Na dúvida, lá... Esse é hipercorreção. Mas, tu acha que o tu vai morrer? Não vai. Não vai. Olha, não teus só filhos. Nós, tu tem um filho de quantos anos? O Benjamin tem quantos anos e a Dora tem quantos? 17, a Dora tem O quê? 14. O Benjamin tem 17 e a Dora 14. Vai fazer 18 daqui a um mês, o guri. E como é que eles falam? O tu? Tu foi, normal, assim. Normal. Não, eles têm, eu entendo a tua pergunta, é porque tem muito mais uso de você hoje em dia, né? Mas direto, porque a internet, eles se comunicam, os influenciadores, os comunicadores da internet, que eles estão provavelmente acompanhando, só falam você, não tem tu. Ou fala inglês, né? Ou falam... Che, mas e o... Não, mas não vai morrer, não. Isso aí, morrer. Fala... Além do que, tem muito mais gente que fala tu, né? Nós aqui falamos tu, mas lá no Maranhão se usa tu também, lá no Nordeste, né? Tem a gíria carioca de morro, é tu também. E é conjugado tu como se fosse você, né? Tu vai, tu foi, tu quer. No Rio também? No Rio também. Fala informal, popular. Pegaram daqui. Só pode. Estão nos imitando. Estou imitando, tu vai me dizer que tem tu no Morro Carioca, pelo amor de Deus. Tem. Agora me caiu os buteados do bolso. E me caiu os buteados do bolso também, né? Tá por aí também. E veio da onde isso? Não faço a menor ideia. Podemos inventar uma, né? Tu escreveu há 25 anos atrás. Deixa eu ver. Uma palavra aqui que eu não posso ler aqui, que são muito feias. Chega, falando em expressões gaúchas, tu tem um outro livro de 2004, né? Tem Galdeiradas e... Esse livro aqui, ó, quer ver? Dá uma olhada. Tu não vai conseguir ler, não adianta. Não. Claro que eu vou, rapaz. Galdeiradas e Sabedoria Gaúcha. Isso é o seguinte, esse que eu queria saber. Isso aqui é o seguinte. Esse já é mais Galdério. Quando saiu o dicionário, o de Porto Alegre, enfim, eu dei entrevista para Deus e o mundo, era reconhecido na fila do supermercado, entendeu? E realmente, assim, eu tive meus 15 minutos de fama, né? Não, 15 não mais. E uma das coisas que me aconteceu foi que, ao coletar um material para isso aqui, ao anotar essas coisas, eu acabei anotando coisas associadas, tipo assim, me caiu os buteados do bolso. Uhum. Ou então, sei lá, às vezes aparecia uma coisa tipo grosso que nem dedão destroncado, por exemplo. Isso. Tá? Que é faceiro que nem gordo de camiseta. Exatamente. Isso aí, gasta como sapato de padre. Lustroso que nem telefone de açougueiro. Essa é maravilhosa, eu adoro. E aí eu comecei a colecionar essas frases também, entendeu? Assim, lateralmente. Aí um dia, conversando com um aluno meu, que se chama Yuri Abreu, aí o Yuri disse, professor, eu tenho... Aí ele me mostrou, ele tinha uma outra coleção. O que eu faço com isso? Eu digo, vamos fazer um livro. Então nós nos juntamos e fizemos um livro. Vê se tem uma que eu gosto muito de usar com licurgo. Deixa eu te mostrar. Que é mais inútil que olho azul em gente feia. Esse é muito bom. Vem cá. Só para exemplificar o que eu estou dizendo. Dá uma olhada na lata. Isso aqui é mais inútil que olho azul em gente feia. Foi fazer o Enem e nem chegou no horário, só para tu ter uma ideia. E aí, Che? E aqui o que a gente fez foi o seguinte, a gente colecionou essas frases segundo assuntos. Então, por exemplo, sei lá, abraço. Aí tem a expressão, abraço de quebrar costela. Abundância, farto como pulga em cachorro. Deixa eu ver o forte aqui, que nós falamos do forte antes. Né? Sapato de pai. Feiura, mais feio que indigestão de torresmo. Pô, tem um que eu não vou poder dizer aqui que é maravilhoso. Diz aí. Não posso dizer. Mais feio que pediu o cu pro pai. Essa tem. Essa é feia. Essa é feia. Encoxar a mãe no tanque. Que barbaridade. Mais feio que briga de foice no escuro. Essa dá. Essa é boa. Mais feio que tombo com a mão no bolso. É bom também, né? Mais feio que cuspir na sopa. E assim vai, né? Então Mas a gente juntou tudo por tema. Isso é gaúcho, né? Isso é gaúcheral, né? Isso tem inclusive uma explicação muito legal, assim, digamos, filosófica. Agora vamos passar para um outro patamar. Ele é formado em filosofia também. Ele já passou para o outro lado. Nós estávamos nas letras, nós estamos na filosofia agora. Vai. Não, mas é verdade, sabe que tem na literatura. Como eu estava falando, eu gosto muito de literatura feita aqui no Rio Grande do Sul e tal, conheço bem, enfim. Fiz uma edição anotada dos contos gauchescos e das lendas do Sul, do Simões Lopes Neto e tal.
Então eu acabei embora não seja o meu mundo de origem, eu acabei me envolvendo muito com esse mundo e tal, né? E uma coisa que aparece assim, é característico do gaúcho simples, como é característico de pessoas simples, camponesas e tal, que é o seguinte, às vezes o cara tem que expressar um conceito abstrato, tipo assim, o cara é alto, tá. Quanto é esse alto? Quão alto é o cara? Então, nós que vivemos, digamos, no mundo aqui da ciência, a gente diz é alto, tem 1,90 m. 1,90 m é uma medida que todo mundo entende. Mas essas pessoas mais simples, elas usam um termo de comparação. Alto como um girivá. Entendi. Entendeu? Essa expressão, então, ela é um negócio que concretiza na frente do isso é uma expressão, como é que chama? É um adágio? Não. É um adágio, uma comparação. É. Às vezes vira um adágio quando... O adágio é uma frase mais completa, né? Me caiu no bolso. E essa então, assim, tipo, não... O Simões Lopes Neto usa, por exemplo, está descrevendo uma mulher, diz assim, a face cor de pêssego maduro. Pá, que bárbaro, é expressivo, né? É expressivo, poético, né? E é isso, entendeu? É uma maneira de tu te aproximar de coisas abstratas e dando um comparativo concreto que o cara pode. Mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Isso aí, é um comparativo bom, concreto. Né? É firme que nem prego em polenta. Aí eu já fico imaginando. Palanque embanhado. Palanque embanhado. É isso aí. Eu nunca sei, che, é mais ligeiro que cavalo de parteira ou que cavalo de carteiro? Porque eu já ouvi os dois, né? Eu acho que tem os dois, é. Eu nunca sei qual é o cavalo que é mais rápido, Licuru. É o de parteira ou de... Porque os dois tem que andar rápido. Os dois né, tem que andar rapidinho. Quando é chamado, o nego tem que... O cavalo tem que... Ó, que o grosso, por exemplo, mais grosso que cintura de sapo. É verdade. Tá bom, né? Mais grosso que dedo de gringo. É verdade. Mais grosso que parafuso de patrola, muito bom. É, mais grosso. Papel de enrolar prego. Também tem. Tinha no meu show o programa do Guri, que a gente faz lá Maragatos contra Chimangos, né? Um dia tu tem que ir lá, né? É uma forma de Grenal, assim. É um jogo de expressões, né? Sim. Então ia dizendo as expressões e a pessoa tinha que completar e tal. Uhum. E o Licurgo ficava enchendo um balão gigante e passando de mão em mão para quem explodia na mão de quem... Na hora que explodia, a pessoa perdia. Então tinha assim, por exemplo, tu sabe bem essas expressões, eu vou te dizer aqui, mais assanhado que lambari. Na sanga. Olha aí. Mais faceiro, bom, que moça que tampa de xarope, eu já falei. Mais contente que gordo. De camiseta. De camiseta nova. Mais que bárbaro. Né? Qualquer camiseta. Mais grosso que rolha. De poço. Tu sabe tudo, né, Che? Tem tanta, não, né, Não sei, não, mas eu escrevi porque eu não guardei tudo. Senão teria guardado. Mas tem muita, senão né? Eu teria virado artista, né? Pô, podia dizer isso no palco e tal. Che, e tem frases assim, tipo fogo de palha, chuva de verão, essas coisas assim. Não, mas isso faz parte da criatividade da linguagem, né? A linguagem é uma coisa maravilhosa por isso. Esses assim, por exemplo, fogo de palha é pouca duração, né? Claro, porque a palha queima rapidamente, né? É para explicar que é coisa muito, rápida. Estudar a linguagem é legal. Tu tem um lado assim mais convencional da linguagem, que é estudar a gramática, não sei o que é, né? O que é certo conforme a gramática. Agora, o outro lado legal é esse, assim, que é mais cultural, né? De tu mergulhar num universo e ficar vendo essas sutilezas, né? Um camarada que eu conheci, um francês que morou aqui um tempo, ele traduziu os contos gauchescos para o francês, contos gauchescos. Tu vê? Então ele contava, assim, ele ficava fascinado com a variedade de vocabulário que tinha. Eu não vou me lembrar de cabeça, assim, mas tem um conto lá, deixa Os Cabelos da China, que tinha uma mulher, uma china, né, uma guria, que é disputada por dois caras. E aí esse francês, Michel Legrand chamava ele, não é o pianista, né? Michel Legrand. Ele tinha, tipo assim, 10 palavras para designar a guria. Então era morena, morocha, china, chinoca, não vou me lembrar de cabeça, assim. Tudo num conto, era a mesma pessoa, entendeu? De tempo em tempo entrava uma outra... Então tu vê que é um negócio muito rico, né? Muito bonito de tu olhar. Verdade. E aí ele traduzindo, ele tinha que encarar essa bronca, né? Porque, aí tu tem que achar o equivalente em francês com essa variedade, né? E ele até dava um exemplo, que os contos gauchescos foram traduzidos todos para o italiano. Tem um italiano que morou no Brasil uma época, voltou para lá, isso nos anos... Os contos gauchescos de Simões Lopes Neto. Nos anos 60 o cara publicou. E aí esse meu amigo Michel me disse assim, não, o cara que traduziu para o italiano, ele atorou isso. Tudo que era, toda essa variedade de morocha, não sei o que, essas 10 sinônimos para a mulher,
o cara traduziu tudo como ragazza, que é moça, né? Ou seja, tá, tudo bem. É isso. Só que perde Só que tu perde justamente essa, né, essa sutileza. encanto de falar. O nome de... Enfim, bom, aí no mundo gaúcho, a pelagem de cavalo é cheio de detalhes, Senhora. né? É verdade. Os itens, né, dos arreios e tal. É um universo. Tu trouxe um outro livro aí do Tchê, como é que é esse aí? Mostra esse aí. Esse aqui foi um subproduto que durou uma época. É um subproduto também do dicionário de Porto Alegre. Pô, mas esse dicionário Porto Alegre rendeu, hein? Rendeu. Até hoje rende, né? Ele tem 25 anos e segue sendo lido. Esse aqui, então, o que é? Jeito gaúcho de falar. Isso aqui, deixa eu te mostrar. Isso aqui foi assim, ó, uma editora, essa editora Belas Letras, lá de Caxias, por sinal. Da tua terra. Que teve a ideia, não é minha terra. Ah, Novo Hamburgo, tá, desculpa. Aqui a gente organizou as coisas por assunto. Então tem um capítulo sobre a alimentação. Então todas as palavras relativas à alimentação que a gente usa aqui. Depois, formas de cortesia e de insulto. Tipo assim, adeus, tia Chica. Vou acabar com a tua raça. Aí é brabo. Depois uma outra, geografia e clima. E adeus, tia Chica. Da onde que veio isso? Deve ter uma Chica nessa história, mas não sei. Isso aqui é a mesma Chica do... Dona Chica? Da Dona Chica. Do pau no gato? Será que a Dona Chica é a mesma aquela que estava assistindo aquele episódio que... Não, o cara estava atirando o pau no gato e o gato Chica não morreu e estava lá e a Dona Chica assistindo a Dona Chica... Admirou-se. Admirou-se CC ainda. Admirou-se CC. E vendo aquilo ali... E não aconteceu nada e um cara diz, adeus, tia Chica. Deve ser. Pode ser, né? Que absurdo. Lá era a Dona Chica que é a tia Chica. Ela admirou CC. Dela, Tinha que chamar o conselho tutelar para pegar essa Dona tia Chica aí, porque, pelo amor de Deus... Isso que pode. Isso aí. E aqui, então... Tu classificou por assuntos. Então é isso, geografia e clima, enfim, coisas desse tipo, né? Coisas, manhas da linguagem, futebol e esportes, cultura e costumes, por exemplo. Dá um cambão, dá um camba, dá um tranco, dá um trato, barbaridade, dá uma curva. Só de dar tu vê que tem vários. Dá de mão, dá de relho, dá para trás, dá rabo. Não dá o rabo, dá rabo. Vai dar rabo, vai dar confusão. Exatamente. É isso aí. Dá xisme. Dá um chego. Deitar o cabelo. Você é tão bonito deitar o cabelo. E tem uns carecas que não gostam de falar isso. Cachê, e xisme? Xisme, não sei o que é isso. Pois é. O xisme, o pessoal do Uruguaiana o pessoal do Uruguaiana agora tá dando risada, né, Xê? Tem coisa que só o uruguaianense sabe. Mas tu sabe que tem um dicionário de uruguaianense? Sim, o do doutor, estou esquecendo o nome dele agora. O Dorico, não, meu amigo, Xê. Daqui a pouco temos que achar. Ai, meu Deus do céu. Eu escrevi até a apresentação desse livro. Ele me contou que foi lendo o dicionário de Porto Alegre. Ele teve aqui nos entregando o livro, Xê. Daqui a pouco vamos lembrar o nome dele. Poxa vida, é o Dorival. Ele é médico veterinário? Médico. Ele é médico lá. Unimed lá. Ele é médico lá e fez o dicionário uruguaianês. Fez com 1.200 palavras e verbetes e tal. E depois, eu acho que ampliou, teve que ampliar, porque foi... Que legal. Eu só sei da primeira... Lourival Gonçalves. Lourival, é isso aí. Lourival Gonçalves. Teve aqui com a família, me entregando o livro. Que legal. Né? E agora, recentemente, nós estivemos lá em Uruguaiana, a gente conversou novamente, e ele fez esse livro por conta de que tem palavras lá, por conta da Argentina ali, né? E xisme, eu digo, eu fiquei sabendo disso e é verdade. Se o camarada diz, eu sou de Uruguaiana, não sei o que lá, às vezes diz que é só para se exibir, né? Aí eu digo, tu sabe o que é xisme? Se a pessoa revirar os olhinhos e não sabe, eu digo, então tu não é de Uruguaiana. Não pode. Porque é só em Uruguaiana que tem. Mas que... Mas tu sabe que isso foi uma outra coisa que me aconteceu também por causa do dicionário, foi que eu fui muito a colégios e tal, porque colégio de periferia, colégio de cidade do interior, o que tu pode imaginar, porque os professores usavam o dicionário, usam ainda talvez, como forma de estimular os alunos a prestar atenção na linguagem. Então, eu tenho lá em casa tudo guardado, assim, vai na escola tal, municipal, aqui é o dicionário da escola tal. Gurizadinha, entendeu? 12, 13 anos, juntando as palavras que usam, daí
É um Que aprendizado legal, Che. entendeu? O cara tem que botar lá o que significa, como é que eu explico essa palavra. Que é legal. Muito bonito, né? Mas vem cá, Che, falando nesta época que a gente está vivendo, conforme eu já falei agora há pouco, e tu concorda, né? A gente tem que valorizar cada vez mais as coisas do Rio Grande, né? Por conta dessa reconstrução, coisa e tal. E falar coisa do jeito gaúcho e valorizar os produtos gaúchos, eu quero valorizar os produtos gaúchos te entregando um mimo aqui, ó, Opa. da Vinícola Aurora, que é... Traz os presentes aí, Igor. Traz os presentes da Vinícola Aurora. Olha só. Porque olha aqui, a Vinícola Aurora é... Porque onde tem Aurora, tem alguém vivendo o melhor do agora. Tá bueno? A Vinícola Aurora é a vinícola mais premiada do Brasil. E eu vou te dar aqui, ó, esse vinho aqui, que é o Marcelin. Esse vinho tinto aqui é maravilhoso. Eu sei porque eu tomo esse vinho aqui. Vou te dar esse rosé aqui, esse Merlot rosé, para tomar um pouquinho mais gelado. É muito bom. E a zero álcool. Quando vai, né? Vai numa balada, coisa e tal, né? Vai lá no... Dá para as crianças? Sai lá do Ocidente, que eu sei que tu é chegado no Ocidente. Depois eu vou explicar por que ele é chegado no Ocidente. Porque ele tá toda terça-feira lá no Ocidente. Esse aí é viciado. No bar Ocidente ali da Oswaldo. Esquina com João Teles. João Teles, quase esquina com o Oswaldo, né? É, o bar dos magrinhos, né? Os cabeludos. Quando tu começou a programa? Antigo cabeludo. Tá, mas, bueno, deixa eu terminar aqui o meu merchan aqui, porque é importante. Tô mostrando aqui os vinhos, tô mostrando o zero. Só que e o que eu gosto de falar também, Che, que a Vinícola Aurora, ela é uma vinícola que emprega mais de 1.100 famílias. Então é bacana de saber que tem tanta gente envolvida para fazer esse produto aqui, tá vendo? E o pessoal de casa, toda vez que eu mostro, fica bem louco pelos produtos da Aurora. Então, por isso, tem lá no Instagram um sorteio que tu pode participar. Tu vai lá, né, e concorre a um kit da Aurora no meu Instagram. Então, vai lá e concorre. Vinícola Aurora, viva o agora. Tá vendo? Me curva, por gentileza. Separa na caixinha ali para ele, por favor. Não te esquece, tá? Não bota as caixinhas vazias, bota as caixinhas. Depois tu confere, viu? Isso é um... Eu estive lá na Agas semana retrasada, Che, e já fui lá também visitar a Vinícola Aurora, um baita no estande. Parabéns aí ao pessoal da Vinícola Aurora. E é muito bom a gente estar ligado e estar vinculado a essas marcas gaúchas, né, Che, que são tão importantes. Vem cá, Che, tu escreveu um livro sobre Mário Quintana? Também? Também. Mas, como é que é um pouco? Fala um pouquinho dessa obra aí. Esse Mário Quintana foi um livro que eu escrevi com meu irmão, meu agora falecido irmão, era mais jovem, que aí morreu muito jovem ainda. E ele também era professor de literatura, e a gente resolveu escrever um livro como se fosse assim uma apresentação do Mário Quintana. Como é o nome dele? O meu Teu irmão? É Sérgio, chama Sérgio Luiz Fischer. Também morreu faz 17 anos. Né? Morreu novo. É, bem novinho. E a gente fez um livro, enfim, o Mário Quintana é um poeta admirável e tal, todo mundo conhece e gosta, então a gente escreveu um misto assim de biografia com estudo, mas apresentando ele, né? Mas ele estava vivo, né? Não, já tinha falecido. Ele morreu em... Ué? Há mais de 20 anos? Pô, ele morreu junto com o Ayrton Senna. Mesmo ano do Ayrton Senna, te lembra? Aliás, o enterro dos dois foi no mesmo dia, me lembro. É mesmo? Disso. Foi 90 e tal, né? Faz tempo. Né? Quer dizer que tu não é mais tão guri assim já. Né? Pois é, barbaridade, eu me lembro dele. Tá, vamos lá. Então tá, tu fez um livro dele, daí esse livro, como é que é o nome? É um livro é a mistura de um... É uma biografia com um estudo, se chama Mário Quintana, Uma Vida para a Poesia. Não, eu escrevi muita coisa, assim, porque eu sou professor de literatura na URGS, né? Então tem... Ainda é? Ainda estou trabalhando lá. Já tinha tempo para me aposentar, mas sigo lá incomodando. Tem muita coisa que eu escrevo profissionalmente, assim, né? Estudos e tal. E eu também faço... Aliás, eu te trouxe aqui de presente. Eu faço também coisas desse tipo aqui, ó. Isso aqui é o clássico Antônio Chimango, um clássico da literatura gauchesca. Olha, dois livros, isso é o seguinte, esse também não existe mais hoje em dia. Só aqui, ó, vou botar aqui para ver. O Antônio Chimango é um poema gauchesco escrito em 1915. Aí em 2015, agora eu fiz essa edição, explicando todo o poema, enfim, contando a vida do autor, né, que se assinava como Amaro Juvenal,
que era o pseudônimo do Ramiro Barcelos, que era o cara esse da rua, Ramiro Barcelos, né? Que era senador e tal. Então é uma parte importante do meu trabalho também é produzir livros assim, livros com edições anotadas que vão explicando para os mais jovens. Isso tu continua fazendo? Continua fazendo bastante. E continua lecionando na URGS. Isso, exatamente. Há 45 anos eu dou aula. Vem cá, 45 anos dando aula. Fale, Curgo, viu? Entendeu? Eu te falei, Licurgo, vem cá que eu vou falar na tua cara para o Fischer ficar prestando atenção. Eu já falei para ele, tu tem que estudar. Até queimadura tem 2º grau e tu não tem. Então tu vai cuidar da tua vida. Fala com o Fischer, depois ele vai te escrever num curso de português, para ver se tu para de escrever errado. Olha aqui, Che, mas tu tem um livro que vendeu muito também de palavra estrangeira, né? Sim, é um dicionário de palavras e expressões estrangeiras. Né? Escrevi também. Coisa de maluco, né? Depois que eu fiz esse dicionário de porto-alegrense, eu peguei o gosto, né? Porque isso é um gosto, tipo, sei lá, tem gente que colecionava borboleta, por exemplo. Eu coleciono palavras, é mais ou menos esse o sentido. Também tu vai juntando, botando na caixinha, a mesma caixinha de sapato? Mesma coisa, fui guardando, porque, isso, num certo momento comecei a me dar conta de como tinha palavras estrangeiras que a gente usa na forma estrangeira, na imprensa, nos livros e tal. Nós estamos num podcast. Pronto. Não, tem palavras que não tem jeito. Por exemplo, pizza. O que tu vai fazer com pizza? Não tem como. Coffee break. Coffee break. Que aí vai, né? Tu tem esse dicionário? Eu preciso desse dicionário. Eu tenho ele até está merecendo uma nova edição, só que agora eu já não tenho a saúde que eu tinha 20 anos atrás, né? O tempo. Mas é isso, eu colecionei palavras que são usadas na forma estrangeira no português brasileiro. Tudo com registro na imprensa. Então é isso, ia lendo jornal, revista e anotando as palavras. Aí comecei a escrever. Porque eu vou te dizer, eu preciso desse teu dicionário, Che, porque as agências me procuram e eu fico boiando, como se diz, né? Eu acho que boiando tá ali também no teu coisa. Né? Eu fico boiando. Porque, nós temos que fazer um brainstorm. Eu digo, mas que brainstorm? Porque a gente tem que dar o briefing. Eu digo, mas que briefing? É o briefing? Não, eu vou te falar. É um tal de pra cá e pra lá, rapaz. Qual é o target? É o target. Qual é o budget? Budget, target, budget. Pelo amor de Deus. Eu preciso desse teu dicionário aí, porque eu preciso entender o que as agências perdem as coisas. Vou te contar. Não, mas foi bacana também. Agora, um tempo depois, esse dicionário saiu em 2000, e, sei lá, 2004, 2005, uma coisa assim, pela LPM também. E, bom, agora está desatualizado, né? Porque o que tem de palavra nova do negócio de internet. Pois tal, né? Bom, hoje em dia tu tem que ter. Inacreditável, né? Diz umas aí que hoje a gente tem que falar, porque faz parte do dia a dia aí. Podcast, por exemplo. Web é a rede, né? Mas só não pegando no mundo do smartphone, por exemplo. Smartphone é um telefone inteligente. Mas tu dizer em português, olha o meu telefone inteligente, não funciona. Isso já é ruim, né? Aí vou comprar um telefone inteligente. Às vezes a gente faz adaptações que funcionam, tipo aplicativo é uma criação brasileira, de application, né, em inglês, né? Então seria literalmente aplicação. Bom, eu já falei pro Licurgo, se tu quer falar inglês, é só tu botar o eixo atrás, né? Tu bota eixo, né? Application, entendeu? É tudo, tu largou o eixo, deu. Fornication. Tem expressões que já estão incorporadas por conta dessa universalização da linguagem, né? Dessa globalização, né? A nossa geração pegou isso de frente. A coisa dos computadores... E aí essa língua, esse jeito de falar novo, ele vai se incorporando e vai virando... Às vezes acontece de a língua de chegada, digamos, ela encontra os substitutos, né? Esse exemplo que eu dei agora, a gente tinha um aplicativo e deu certo, né? Tem que baixar um aplicativo e tal, né? Agora ainda nesse contexto de mudança de palavras, está surgindo essa questão da linguagem neutra. Está surgindo no sentido de que está por aí. É outra coisa. E aí, sim, mas eu digo assim, nesse momento. E o que tu acha disso? Eu acho uma forçação de barra, isso não tem... Eu entendo assim o sentido, enfim, né, de ser inclusivo e né, mas eu me recuso a falar essa de, sabe, queridos, queridas, não sei, não, para mim isso não existe. Até porque não existe mesmo, né, na linguagem. Enfim, é um pouco tu querer ganhar no grito, entendeu? A briga pela inclusão, pelo fim do racismo e tal.
tem teses, né, com as quais eu concordo, mas é tu querer ganhar no grito, ganhar na palavra. E não é na palavra que tu ganha na prática. Então a pessoa tem que ser respeitosa, tem que aceitar o jeito, né, de ser do outro e tal. Mas essa coisa da linguagem neutra para mim não funciona. E aí também tem um pouco da perspectiva histórica, né? Porque uma língua não funciona por deliberação, né? Ela não muda por deliberação, tipo assim. Um exemplo, 120 anos atrás, teve um cara, um gramático carioca chamado, não sei como era o primeiro nome dele, o Dr. Castro Lopes, era famoso por isso. Ele queria transformar todas as palavras estrangeiras em palavras supostamente puras, né? Que na verdade eram puras desde que viessem do latim e do grego. Então, tipo, era uma época que começou a ter carro, então apareceu a palavra chofer, que era francesa. Aí o cara criou a palavra cinesíforo. Porra, ninguém vai dizer cinesíforo, entendeu? Sei lá... Nem semáforo não fala? Piquenique, por exemplo. Ele não aceitava piquenique, então ele criou... Acho que ele que criou a palavra convescote. O abajur, sabe? A francês lâmpada, também. Aí ele dizia era, quebra-luz. Tem uma dele que funcionou, que era o menu, né, do francês, menu. Ele criou cardápio. Essa funcionou. Mas não adianta tu forçar a barra, entendeu? Tem palavra chofer, ficou chofer mesmo, depois motorista e não tem problema. Uhum. Então é isso, a língua vai se adaptando. E às vezes ficam corpos estranhos, tipo esse o exemplo que eu dei de pizza, né? No mundo da música erudita, por exemplo, como é que tu chama o primeiro violino? Spalla, é uma palavra italiana, não tem por que traduzir, Sim. entendeu? Muita coisa assim de nome de motor e tal. E hoje em dia cada vez mais, porque aí, bom, essa geração atual pegou de frente a globalização de mercados, mas mais do que tudo a internet, né? Os meus filhos, assim, que vivem, né, aqui em Porto Alegre, eles aprenderam a falar inglês na marra, porque tem que saber um mínimo inglês, né? Porque eles vivem em inglês, qualquer interação. E me chama a atenção, os americanos são muito inteligentes, né? Porque eu já vi criança bem pequenininha americana falando inglês. É impressionante. E os japoneses, então? Os pequenininhos, porque é difícil de falar japonês. Eu já vi criança pequenininha japonesa falando japonês. Olha que coisa louca, mano. Que coisa esquivar, velho. Não sabe falar nem português, vai falar japonês. Encaixa aí. Mas tu viu que até o hino nacional esses tempos cantaram, né? Em linguagem neutra. Ouvires de Pirangue, os machos. Aí é demais, né? Aí é pedir, não, vou ter que falar uma coisa. A gente vive numa época muito, lá os americanos chamam de cultura woke de desperto, assim, dos caras que ficam patrulhando o tempo todo, né? O cara diz, não sei o que, preconceituoso. Falando nisso, Xê, de vez em quando tu entra numas rusgas aí com uns camaradas aí, né? Só quando eu tenho razão. Tu teve um arranca-rabo aí esses dias aí, né? Com quem foi? Foi agora, há pouco tempo? Não, tu teve com... Como é que foi o negócio aí? Eu sei que teve... Não, faz tempo. Foi com o Juremir, tu teve um negócio aí. Hoje a gente é bem amigo. É amigo? Mas brigamos bastante. Como é que foi o negócio? Brigaçado? Isso foi o seguinte, faz uns quase 40 anos, mais ou menos. Mas eu gosto de falar das coisas. Nós dois éramos jovens. Não, foi uma coisa bem importante na época. O Juremir era um cara muito inteligente, tal, jornalista e tal, né, professor da PUC. O Juremir era um entusiasmado com a moda do pós-modernismo. Essa era a palavra de ordem, era o pós-modernismo. E aí ele então vinha, enfim, escrevia na Zero Hora, assim, que o mundo tinha acabado e agora tudo era pós, não sei o quê. Enfim, uma conversa lá. E eu achava isso engraçado. Como dizia um querido amigo meu já falecido, ele dizia assim, esse troço de o cara ficar falando do fim do mundo, tudo bem, mas... Aí o mundo tem que morrer, porque o cara tem razão, né? E o mundo não morre. Tu diz que o mundo vai acabar e não acaba o mundo, pô. Era um pouco essa minha visão, entendeu? Um pouco eu debochava dele, assim, com essa história. Assim, não existe mais nada, não sei o quê. Tudo é fluido, tudo, sabe? Tudo é líquido, essa conversa, né? E eu apresentava, sempre escrevia e tal. Escrevia sobre filmes, sobre livros. Às vezes falava sobre um texto do próprio Juremir, contestando ele. Até que um dia um outro amigo também já falecido, professor Lauri Maciel, lá na FAP, um dia ele me telefonou, antes das redes sociais e tudo, ele me telefonou e disse assim, tu não quer fazer um debate ao vivo com o Juremir? Eu digo, vamos. Bah, que espetáculo. E aí depois que eu aceitei, eu digo, puta, eu nunca vi o Juremir ao vivo. E se ele for um fortão? Se o cara se irritar...
Quando eu encontrei o Jeremias, eu digo, não, ele era menorzinho. Petiço, assim, né? Digo, não, desse aí dá pra encarar. Se fosse hoje em dia, essa rusga de vocês era para arrumar like, né? Como se diz, né? Era para ter. É verdade, Ia ser que nem uns candidatos. Mas depois tu teve uma bronquite lá, foi com o Goulart, né? Qual Goulart? Com o Zé Pedro. Ah, o Zé Pedro Goulart, essa foi boa também. Também foi boa. Por causa de um... Era brigãozinho ele, tu viu? Mas só quando eu tenho razão. Do negócio do filme? Era em torno de um filme, exatamente. Eu vi um filme... Que filme que era? O filme do Tarantino, aquele. Tarantino. Quentin Tarantino. Eu achei o filme uma palhaçada, assim, entendeu? E, na verdade, eu fiquei de cara. Porque Pulp assim, Fiction. Pulp Fiction, exatamente. Pulp Fiction. Tinha uma cena que era o seguinte, não sei se tu viu esse filme, tu vê esse cinema já não me americano, lembro mais, eu vejo tudo que eu vejo hoje e amanhã eu já não me lembro. Eu ando com a cabeça... Tinha uma cena que era o seguinte, estavam os caras lá com uma guria que era a mulher do chefão lá deles, e eles eram uns pé rapados, assim, os dois que estavam lá, era o John Travolta e um outro lá, aquele ator negro, Samuel Jackson. E estavam os dois lá e a mulher se drogou, assim. Era uma cena para mim, eu como espectador, estava dentro do cinema olhando aquilo, sabe, um troço dramático, a mulher estava morrendo. E eu, sabia, e o Tarantino vai narrando aquilo para te deixar cada vez mais pilhado, assim, né? E aí, lá pelas tantas, assim, no máximo, um diz assim, não, a gente tem que dar uma injeção de adrenalina direto no coração dela. Aí eu, pô, direto no coração? Direto no coração e tal. E aí o cara vem com uma agulha desse tamanho, uma seringona, assim, e aí no momento mais dramático, pá, ele crava aquela agulha no coração da mulher, e a mulher desperta e fica boa. Essa era a cena. Quando teve essa cena, eu estava muito, sabe, acompanhando, assim, eu sou daquele espectador que presta atenção. Né? E o que aconteceu foi que todo mundo riu. Todo mundo riu naquela cena. E eu digo, cara, como é que essas pessoas estão rindo disso? Não tem cabimento, rir, um troço dramático. É o que eu achava. Aí escrevi uma resenha na Zero Hora dizendo, Tarantino é uma besta, não sei o que e tal. E o Zé Pedro Goulart, que é cineasta e tal, aí entrou com 4 pedras para cima de mim, dizendo que eu não sabia nada de cinema. É possível que eu não saiba mesmo, né? Mas enfim, mantivemos uma briga por... Em busca de like, né? Em busca de like. Mas o Tarantino tem sempre essa pegada. Ele vai te deixando assim... O Bastardos Inglórios, aquele também. Exatamente, cara. Vai te encurralando, assim, tu fica com... Que o Brad Pitt tem aquela cena dos nazistas lá também. Sim, aquele nazista horrível lá, que fica torturando uma famíliazinha, né? É verdade. E Cachê, tu falou que tu é colorado. Colorado. Tu sabe que então, deixa eu falar desse Esportes da Sorte, que é o nosso apoiador aqui do nosso Matcast, já que nós estamos falando de Colorado. O Esportes da Sorte é a maior bet, né, que tem aqui de apostas, a maior casa de apostas que tem, e é patrocinadora do Grêmio. É aquele que está na camiseta do Grêmio. Olha só. E é também nosso apoiador aqui, né, Che? É ou não é? Então, tu quer te divertir, te cadastra lá em Esportes da Sorte, tem chance de ganhar uns pila também. Claro, tem liga que não é renda extra, né? E também aqui nós estamos falando só para maiores de 18 anos, tá bom? Joga com responsabilidade, mas quer deixar o teu jogo um pouquinho mais emocionante, como se diz, te cadastra no Esportes da Sorte e vai te divertir com chance de ganhar uns pila. Pode jogar campeonato regional, campeonato nacional, tudo que é tipo de esporte do mundo inteiro, tá vendo? Vale a pena, né, Ligru? Nós estamos sempre ali fazendo uma fezinha, né? Lembrando, então, para maior de 18 anos. Esportes da Sorte, tá? É muito mais que bet. Esse aqui é o nosso... Nós temos que valorizar os nossos apoiadores, né, Che? Porque tu sabe o quanto é importante o apoio, né, para que as coisas continuem funcionando. Tu tá lá no Sarau Elétrico, fez 25 anos agora, que eu tive a oportunidade, fui convidado lá, de honra. Tive lá no mês de aniversário, depois foi o Fabrício Carpinejar na semana seguinte. Tava lá tu, tava a Kátia Suma e tava a Cláudia Teges também, né? Que por sinal a Cláudia que escreve na orelha do dicionário. Ela escreve, sim. É aqui, nessa orelha escreve, na outra o Zé Faleiro, isso aí. E a Cláudia tava lá também e a gente bateu um papo lá no Sarau. Contando a história do guri de Uruguaiana. A história do guri de Uruguaiana. Che,
Te liga lá nos cortes do Sarau Elétrico, que tem umas cenas ali do Guri de Uruguaiana ali, sensacional, cantando Caetano Veloso, contando umas histórias bem bacanas. É só procurar lá como é que faz Sarau Elétrico. É no canal do Sarau Elétrico. Canal no YouTube. É. Como é que funciona o Sarau Elétrico? Há 25 anos, tu aí que é porto-alegrense, che, tem duas coisas que tu é obrigado a fazer, três, vamos botar três, que eu vou botar eu também. Tem três coisas que tu é obrigado a conhecer. Uma é o dicionário porto-alegrense, que já tem 25 anos, tá vendo? Do Fischer. Outra é um dia ir lá no Ocidente para assistir, na terça-feira, às 8 da noite, o Sarau Elétrico. E outra, não menos importante, né, Che? É assistir um show do Guri de Uruguaiana. Se tu não assistiu ainda, vai assistir, tá vendo? Tu tá fazendo 25 anos de Sarau também. O Sarau Elétrico é o seguinte, foi uma invenção da Kátia Suma, que é uma radialista aqui de Porto Alegre e tal, que era nos anos 80 e 90. Rádio Ipanema, a voz da Ipanema, né? E depois teve no canal, na TV Com durante um período. TV Com durante um tempo. E a Kátia um dia me convidou, eu fui lá dar uma entrevista para ela porque eu estava quase lançando o dicionário de Porto Alegre. Aí a gente conversou e ela disse, eu tô pensando em fazer um negócio num bar, assim, não sei o quê. Aí eu digo, vamos lá, para ler literatura e falar, né? E foi simplesmente assim, entendeu? Em julho de 1999. E aí a gente fez, o terceiro convidado era o Frank Jorge, um músico daqui da cidade, né, que tinha uma banda ainda na época chamada Graforréia Filarmônica. Autor de simplesmente o Punk, Amigo né? Punk. Amigo Punk. O clássico Amigo Punk. Uma milonga rock. Não me perguntes aonde fica o alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. E cruzarás na estrada por algum ginete. Mas que bárbaro! Já fiz a minha versão, né? Isso aí. Amigo Punk do Frank Jorge. Se nós temos que trazer ele aqui, hein, Che? Depois tu me passa o contato dele aí. E nós vamos. Eu devo ter aí, né? Devo ter, claro. Nós vamos chamar o Frank Jorge para contar a história da Graforréia Filarmônica. Ele é professor também, né? Ele foi professor há muitos anos do curso de produção musical da Unicinos. Produção musical se chamava. Mas foi isso, a gente começou lá o Sarau e começamos. Ele foi o primeiro convidado? Não, ele era nosso fixo também. Era nós três, a Kátia, o Frank e eu. E aí a gente começou, a gente marcou uma terça-feira para fazer. E foi terça-feira porque era a noite livre do Ocidente. O Ocidente tem, em geral, faz festa de quinta até domingo, sei lá, né? E aí deu certo aquele a gente marcou o seguinte, e assim a gente foi semana por semana. Quando a gente se deu 25 anos no Bar Ocidente, sempre, sem mudar o local. Sempre no Bar Ocidente. Hoje em dia dá para assistir ao vivo pelo YouTube, no canal do Sarau. Perguntar, Che, tu consegue, todos que passam ao vivo, ou foi só o meu que era especial? Não, tu é especial, mas é todos. Não, é que depois da pandemia, cara, na pandemia todo mundo mudou, né? Na pandemia nós começamos a fazer o Sarau, cada um na sua casa. Aí a gente aprendeu a manha e tal, e aí foi desenvolvendo, e agora tem transmissão ao vivo. Basicamente é isso. Tem um camarada que chega lá, bota os aparelhinhos lá e nos bota no ar, para qualquer lugar do mundo. E quem já passou pelo Sarau? Aqui de Porto Alegre, todo mundo, né? Porque a gente convida, assim, tipo, uma pessoa está lançando um livro, tá? Pode pensar todos grandes, Luciano Veríssimo, a Lia Luft, o Sérgio Faraco, o Tabajara Rua. Mas e artista da música também? Artista música. Porque sempre o Sarau acaba com uma canja musical. Sempre tem uma canja musical. Teu dia que foi especial porque tu era convidado e a canja ao mesmo tempo. Tu reunia dois em um. Às vezes tem isso, tipo o Vitor Ramil, que é também músico, mas também escreve, que nem tu, escritor também. Eu levei meu livro lá. Meu livro. E vem cá, Che, eu até contei uma história lá interessante, né? Porque essa história é bacana de contar. Quando a gente se conheceu, eu tive a oportunidade de conversar com o Fischer a primeira vez, quando ele entrou em contato com a gente aqui para falar de uma questão que tu estava morando na França, com teus filhos lá, na época a Dora era pequenininha, o Benjamin também, 4 para 5 anos ela, né? 4 para 5. A gente estava lá e aí aquela coisa, eu morei 1 ano lá, né, com eles e tal, eles foram pro colégio, tudo isso. E aí eu queria, assim, muitas vezes eu queria falar de coisa daqui, porque ela é tão pequenininha, né, nem tinha lembrança, assim, enfim, criança perde muito a referência rápido, assim como aprende uma língua nova rápido, né?
E aí um dia, por algum caminho lá, eu peguei, mostrei um clipe teu, não me lembro o que era, um dos clipes, né? De Gangnam Style, uma coisa assim. Não, acho que era um corte de um espetáculo teu, que tu dizia umas coisas. E eu mostrei e ela adorou, aquela coisa espontânea de criança que gosta de, né, de clown, né, de brincadeira e tal. E aí ela começou sozinha a ir atrás e queria ver mais, não sei o que e tal. Daí eu achei aquilo tão bonito que eu te escrevi, procurei, não me lembro como, um amigo comum nosso, e te escrevi de, eu queria te contar, assim, assim e tal. Você está morando aqui na França e tal, né? Que bacana, Che. Daí... E na volta... Na volta, quando tu voltou, tu foi no Teatro São Pedro, levou a Dora e levou o Benjamin. Isso. E ela me levou um desenho, né, Che? Ela fez um desenho do guri e me levou. Tu morou em que época na França? Morei de 2014 para 2015. Ah, eu morei na França em 2013, mais ou menos. Tu também morou lá, foi? Morei em Paris, né? Foi bastante. Morei... Não, 3 dias eu morei lá. Cada um mora o tempo que pode. Eu já me sentia francesa, porque eu sou muito fácil de me dar, né? Já comprava baguete na padaria, tava... nem tomava banho, né? Eu fiquei 3 dias sem tomar banho. Tava me sentindo bem francês, né, Chico? O Licurgo tu cruza com francês, eu acho, porque tem dias que no inverno... Vem cá. Mostra a tua chapinha, como é que tá aqui, olha aqui, ó. Não pensa que isso aqui não, isso aqui... Não pensa que ele passou o Max aqui, não, isso aqui é de não tomar banho mesmo. Pelo amor de Deus. Mas vem cá, Chico. Vamos lá. E depois, em 2000, quando é que tu fez um livro de ficção mais longo? Foi 2005? 2005 publiquei uma no novela. ano desse... por aí, foi uma época muito produtiva antes de ter filho. Uma novela, né? Foi novela? Chamada 4 Negros. E era uma história, enfim... naquela época eu já tinha escrito contos e tal, tinha uns 2 livros de contos. Mas eu tenho muito pudor, assim, de me pensar como ficcionista, porque, porra, eu passo a vida ensinando para os caras porque o Machado de Assis é bom, entendeu? Então vou eu me meter com esses... Mas, enfim, escrevi uns contos e aí nessa época eu tinha uma história que eu tinha ouvido de uma pessoa, um depoimento, e aquilo ficou muito na minha cabeça e tal, uma história muito tocante, assim, uma história de abandono e tal. E aí tinha feito uma cirurgia e estava em casa, de molho, né? E aí resolvi escrever essa história, né, de algum jeito. E foi esse o ponto de partida, uma história de 4 pessoas negras, 4 histórias sucessivas, assim, e todas elas ligadas com o mundo gaúcho, por sinal, né? Tinha um dos personagens lá é um senhor que eu conheci, seu senhor. O nome dele era Arcílio de Souza, lá do interior de Caçapava do Sul. E tu conheceu ele mesmo? Conheci, convivi um pouco com ele. E tu conta a história dele? Eu dei uma floreada, assim, né? Muita coisa. Floreada, como você disse. Mas assim, tem muito do depoimento dele. Né? As 4 histórias têm um fundo de verdade? As 4 têm um fundo de verdade. Mas as 4 também têm muita invenção. Né? Como é a ficção em geral. Essa, né? Esse seu senhor é uma figura, eu conheci ele porque, enfim, tem um querido amigo que é lá do interior de Caçapava, eu fui muito com ele para lá. Foi uma época que eu tive muita proximidade com esse mundo do cavalo e tal, né? E esse senhor é uma figura. Ele era neto de escravo. Quando eu conheci ele, sei lá, 40 anos atrás, ele já tinha quase 70 ou algo assim. E aí eles lá não diziam escravo, dizia cativo. Cativo? Meu avô foi cativo e tal. Pô, daí quando eu ouvi o cara falar isso, eu aluguei ele, queria saber tudo, perguntei e tal. E aí um dia tu sempre tive essa curiosidade, assim, e daí tu já escrevia, já guardava? Sempre tive. Porque naquela época não tinha computador e telefone, que hoje em dia tu grava a história aqui na hora, já faz a tua ideia na hora. Tudo na memória. Tu tinha que pegar e botar na caixinha de sapato lá. E aí ele me contou uma que foi o seguinte, um dia ele me disse assim, não, o meu avô foi cativo, mas ele não sofreu tanto porque ele era artista. Opa. Eu digo, porra, como assim artista? Se artista sofre até hoje, como é que na época não quero ver como é que essa história tá. Como é que... Porque, hoje em dia sofre, agora... Mas o que... Não, sofreu como escravo, né? Sim. Aí eu digo, tá, mas artista de que ele era? Ele disse, ele tocava aricungo. Eu digo, porra, aricungo? O que era aricungo? Aricungo? Aricungo. Tu não segue aricungo? Fala pra ele, explica. E aí eu perguntei pra ele, ele disse, não sei. Viu? Não sei explicar. Também não sei.
Aricungo é birimbau, é um dos nomes de birimbau. Ah, birimbau. Mas birimbau é baiano. Não é, aí é que tá, é africano. Ah, é africano. Então, sim, tá na Bahia porque veio. Exatamente. Então aí, enfim, essa história foi o começo da minha... Esse é um dos 4 causos que tem lá no teu livro. 4 histórias. Dos 4 negros. E eu chamei de 4 negros porque é um nome um pouco... Eu queria dar um nome um pouco chamativo. Assim, sim, e encontra onde esse livro? Esse livro vai ser relançado ano que vem. Ele tá fiz um novo... Tu acha que o livro, a leitura, o livro físico, ele permanece? Quem é leitor quer ler, quer sentir o cheiro do livro, né? É que não é todo livro, né? Por exemplo, dicionário, esse aqui é um dicionário que não é um dicionário de ler, né? Então não é bem um dicionário de consulta, né? Um dicionário, uma enciclopédia, isso é muito melhor o digital, né? Porque tu não precisa virar as páginas, quer saber, não sei, que nem enfim, tudo, né? A Wikipédia é isso, né? O Wikipedia. Tu vai lá e bota, pronto, tu tem uma informação ali. Tu teve a Barça? Claro. Mas, na verdade, eu tinha... Tu colecionou conhecer? Claro. Nos fascículos? Conhecer, e aí a minha família comprou Delta La Russe. Delta La Russe. A Barça era um pouquinho era assim. A Barça, Delta La Russe, e conhecer era fascículo de... Maravilhoso. Semanal, mensal. Maravilhoso. Que tu juntava lá e tal. Pior que eu tenho isso até hoje, eu também é outra coisa. Tem? Que eu tenho de guardar livro, né? Tem um livro demais. Quantos livros tu tem, já? Não sei, não faço ideia. Mas na tua casa? É uma sala inteira? Mais do que uma sala inteira. Tem 3 salas de livro. Uma coisa meio doente. Né? Uma vez eu cheguei a fazer uma estimativa, assim, não contei, mas tem, sei lá, uns 8.000 livros, uma coisa E o que tu vai fazer com isso? Boa pergunta. Agora que eu vou ficando velho, eu vou pensando. As crianças não vão ficar com aquilo ali, né? Pra quê? Passa uns pila, vende pra alguém. Né? O que eu vou fazer? Mas né? que barbaridade. Não, tu quer ver, por exemplo, eu tenho lá em casa, provavelmente, uma das mais completas coleções de livros publicados no Rio Grande do Sul, de ficção, né, de romance, poesia e tal. Porque muitos eu compro, alguns eu ganho e tal. Então eu tenho lá, aquilo ali eu vou dar para alguma biblioteca, né? Então é um registro importante. Livro também tem esse negócio assim da permanência, né? Por exemplo, do digital. Tu sabe onde é que estão as tuas fotos digitais? Foto, por exemplo. Não tem coisa melhor do que tu pegar um álbum de fotografia antiga e lembrar, aí tu vê a foto, tu lembra do momento, tu sente até o cheiro, tu foto sente meio amareladinha, até o amarelo já é bonito. Adeus o livro. Hoje em dia tu tem trocentas mil fotos no celular, não tem nenhuma impressa. Não tem nenhuma, exatamente. Tem que fazer um exercício de vez em quando, pegar, juntar e mandar imprimir essa porcaria e fazer um álbum, né? Não agora tem mais isso, né? Eu perdi meu pai e minha mãe faz pouco tempo agora. Eles viveram até perto dos 90, meu pai com 90. Aí depois que a mãe morreu, aí eu peguei um monte de coisa dela. Eu tenho irmãs e tal, a gente, né, deu um destino para as coisas. E eu fiquei com as fotos da mãe. Cara, o que é aquilo ali, entendeu? E ao mesmo tempo me dá esse desespero de o que vai acontecer. Eu ainda sei o nome dos tios, dos primos, não sei o que. Mas muitos eu também já não sei, né? As colegas dela de colégio, olha, todo bonitinho e tal. Então esse livro dos 4 negros ainda não tem, tu vai encontrar daqui a um tempo. Não, ainda se encontra, ele foi editado pela LPM a primeira vez, ainda se encontra, mas ele vai sair de novo ano que vem numa edição, enfim, atualizada. Hoje tu escreve para quais os jornais? Hoje em dia eu tenho um jornal, porra, que forte essa. Não, eu escrevi para Zero Hora por muitos anos, aí agora a Zero Hora fez uma repaginada lá e eu fui, como é que se diz? Convidado a se retirar? Descontinuado, essa palavra que eles usaram. Descontinuado. Mas eu Mas na ABC também, Folha de São Paulo, tem um monte de coisa. Né? Na Folha eu colaboro bastante, assim como, né, não é regular, mas escrevo bastante. O ABC Domingo eu escrevi por mais Novo de 10 Hamburgo, anos, né? Também. Está escrevendo no ABC? Não. Agora então o que tem é isso, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda. Eu participo de um projeto que chama Matinal Jornalismo, que é uma newsletter, eu sei. Né, de segunda a sexta e tal. E o meu papel lá é que eu inventei uma revista digital de fim de semana chamada Parêntese. E essa revista eu edito, enfim, tem uma jornalista lá que trabalha comigo, mas eu é que ligo para os amigos e tal para escrever, para a gente publicar. Aí tem uma vantagem do digital, por exemplo, a gente publica muito ensaio de foto. Porque hoje em dia todo mundo é fotógrafo, né? Então eu digo, cara, seleciona umas fotos tuas aí de algum assunto aí me manda. Escreve um textinho. Que legal. É bem bacana. Eu faço muita entrevista. Quem é que está lá? Tá o pessoal do bastidor lá, a editora é a Marcela Donini, o Felipe Speck,
a Silvia Lisboa. Quem está lá conosco agora é o Juremir Machado da Silva, quando foi descontinuado do Correio. E depois que vocês não brigaram mais. Não, faz anos a gente se dá bem. É o Juremir. Mas tem o outro, aquele que era da Zero Hora também. Roger Lerina, que escreve sobre música e programação cultural em geral. O Roger Lerina está lá também, exatamente, né? Eu lembro disso. É isso aí. Não, tá bem bacana, é um projeto. Mas já tem legal. 3 anos, 4 anos isso? Tem 5 anos, vai completar 5 anos agora no fim desse ano. É bem bacana. Se alguém quiser olhar, é matinaljornalismo.com.br ou bota lá sua revista Parênteses. E aí se inscreve lá e vai seguir, como é que faz? A gente hoje em dia é como se chama? Uma organização sem fins lucrativos. Mas e como é que é a grana de vocês daí não vem dos patrocínios? A gente tem alguns patrocínios, a gente tem assinantes, a gente tem uma boa quantidade de assinantes, mas o fato de ser sem fins lucrativos nos permite entrar em editais. Entendi. Então, por exemplo, o Google, sabe que o Google tem feito isso, né? O Google acho que fica com culpa de ter acabado com os jornais, aí eles fazem uns editais. Como é que faz para assinar o jornal? Só entra no site Matinal Jornalismo e lá tem tudo. No site matinaljornalismo.com.br. E assina daí, faz parte aí tu começa a receber todos os dias. E aí tem as atividades que a gente faz, né? Eu tenho feito umas todos conversas. Os dias? De segunda a sexta tem uma newsletter que é de reportagem, de acompanhamento, enfim, da política, da sociedade. Olha só que legal. E no sábado sai uma revista que é cultural. Então tem ensaios, tem encontros, tem entrevista. Por exemplo, de manhã sai a matéria do newsletter do dia. Mas acontece alguma coisa ao longo do dia, altera de tarde? No site altera. Às vezes, porque tem essa vantagem, que são 2 instrumentos. Né? Uma é uma newsletter que é distribuída por e-mail. Então tu te inscreve lá e tu passa a ganhar um e-mail todas as manhãs, às 8 da manhã, chega na tua caixa de correio. Todo mundo tem e-mail hoje em dia. E esse e-mail, ele tem lá um monte de coisa, mas ele tem links também, né, que te mandam para o site. Bom, tu não é jornalista, né? Não, de forma Mas o que tu acha do jornalismo hoje em dia? Como é que tá? Olha, rapaz, nós estamos vivendo uma mudança grande, né? Porque é uma profissão ao mesmo tempo indispensável, né? O jornalismo profissional. E o modelo antigo de jornalismo acabou, né? Aquele modelo de um jornal como veículo de propaganda simplesmente não existe mais. Existe assim residualmente, não tem mais força, né? Então, hoje em dia, mesmo nos Estados Unidos, que é muito paradigma disso, né? O que tem acontecido é isso, é jornalismo local feito por jornalistas para combater fake news, para fazer reportagem de verdade, né? Isso sem prejuízo de tu ter influenciadores e podcasts e matcasts e tal, que é uma maravilha, quer dizer, tu tem um monte de vozes, né, que tem conseguido falar. Mas eu insisto nessa diferença, a coisa é o jornalismo profissional, entendeu? Gente que sabe fazer reportagem, que vai atrás, que entrevista, ouve os 2 lados, os 3 lados, os 5 lados, né? E isso é uma coisa indispensável, é o que a gente faz lá na Matinal. Tu tá vendo alguma censura em alguns jornalistas ou não? Censura? Assim, de não poder falar sobre tal coisa? Não, assim, nenhum caso concreto, não. Não, tem algumas coisas, tem umas polêmicas aí de o Alexandre de Moraes ter proibido tem jornalistas entrevistas exilado, né? E tal. Mas aquele cara não era jornalista, daquele influencer, aquele, não. Aquele era, enfim, era um cara que tinha um programa de emissão, eu nunca acompanhei direito. Mas é isso, tem essa... Nós estamos vivendo num mundo em que tu tem todo mundo podendo falar, porque as redes são abertas, né? E tu não tem o que antigamente existia. Antigamente, quer dizer, até 30 anos atrás, tu tinha funis, por assim dizer, né? Em qualquer coisa era assim. Na gravação de disco era assim. Tu tinha, sei lá, dezenas, centenas de pessoas que compunham canções, mas só alguns poucos chegavam a gravar disco, por exemplo. Não é? Sim. Quando entrou o digital, todo mundo pode gravar em casa. Né? Essa democratização da cultura é importantíssima, né? Então, não precisa mesma coisa aconteceu não é com o jornalismo, mas com a divulgação. Com a divulgação. Então, tu pode fazer qualquer coisa. E aí, voltamos ao ponto lá que tu tinha comentado, que às vezes acontece isso, assim, o cara em busca de clique, em busca de like, não sei o quê, o cara, em vez de fazer jornalismo, o cara faz sacanagem. Isso tá cheio por aí, né? O cara resolve fazer, dizer assim, ó, agora o caso, isso podemos comentar, que é o caso lá de São Paulo, né? Aquele Marçal atacando o Guilherme Boulos como usuário de cocaína. Ele atacou. Aí hoje na Folha, no dia que nós estamos gravando aqui, apareceu uma reportagem dizendo, era um outro cara chamado Guilherme Boulos. Era um cara, enfim, tem o mesmo primeiro nome e o mesmo último nome, mas não é a mesma pessoa.
Como é que tu faz? Homônimo. Exatamente. Como é que tu faz para combater isso aí, entendeu? Então, enquanto não se divulgou o nome desse primeiro cara, que é usuário, sei lá, coisa assim, ficou aquele, então fulano então fulano é cocainômano, então, entendeu? Uhum. Então o ponto é esse, assim, o que eu estava diferenciando, né? O jornalismo profissional é o cara que tem a profissão de jornalista. Quem é jornalista é o cara que vai atrás da notícia, pergunta, ouve os 2 lados, os 3 lados envolvidos, escreve uma reportagem sobre isso, escreve ou televisiona, enfim, né? Mas isso é indispensável. Tem alguns aí que estão exilados, aí, né? O Constantino, o Monarca, aquele que tinha o podcast e tal. Eu acho que aquilo ali não é jornalismo, aquilo ali é entretenimento, é outra coisa. Acho que não é jornalismo, não é no sentido que eu estou falando, né? Sim. Pois olha, Che, então tá, né? Eu gostei de conversar contigo. Eu acho que todo mundo, nossos perseguidores aqui estão conhecendo, né? Luiz Augusto Fischer, que tem... Tu sabe quantos livros tu já tem? Editado. A pergunta é relativa também, porque tem livros coletivos. Exatamente, tem livro coletivo, livro que eu organizo e tal, né? Então eu tenho uns 20 livros mais ou menos. É bastante. Olha só. Demais, né? Tem que parar de escrever. 45 anos lecionando, Che. Já está na hora de te aposentar como professor, né? Mas tu gosta de ser professor? Não saberia fazer outra coisa na vida. Não, até sei, né? Torcer pelo Inter, por exemplo. Né? Sofrer pelo Inter. E fazer o sarau, né? Sarau. Aquilo ali é prazeroso, né? Muito prazeroso. Eu consegui, assim, eu sou dessas pessoas felizes, eu encontrei uma vocação muito cedo e me viabilizei como cidadão, assim, né? Também muito cedo, ganhando salário e tal, então sou uma pessoa muito, muito satisfeita mesmo. Quero mandar um abraço aqui pro Benjamin, pra Dora, né? Que já vai fazer 18 anos, Benjamin, hein? Já vai ser responsável. E a Dora com quantos? 14 aninhos. Dora, eu tenho aquele retrato, aquele desenho que tu fez pra mim, que tu levou lá no Teatro São Pedro, eu tenho lá. E já fica o convite aqui, Dora, ó, vai assistir, pede pra ele te levar lá, dia 4, 5 e 6 de outubro, nós vamos estar no Teatro da Amrigs, recapitulando, revisitando, né? O DVD do Guri de Uruguaiana. O DVD, não tem ele com o DVD? Traz uma erva mate para ele. Nós temos o DVD do Guri de Uruguaiana. Nós estamos revisitando o DVD do Guri de Uruguaiana. E mais, né, Che? Olha aqui, ó. Nós estamos fazendo o seguinte: o camarada que chegar lá no show com o DVD autografado vai ganhar um pacote de erva do Guri. É uma promoção que nós estamos fazendo, porque tem muita gente que tem o DVD, né? Imagina o que a gente vendeu de DVD, não foi fácil. Foram? Uns 30 e poucos? Sei lá, mais. Então nós estamos fazendo 15 anos do DVD, nós vamos fazer um show legal. Exatamente igual ao DVD. Inclusive com a participação do Daniel Torres, né, que está no DVD. E essa erva aqui, ó, eu vou te dar também, tá? Mas essa aqui já tá aberta, né, Licurgo? Tu não tem fechada? Então deixa, eu vou passar no Assum, porque o Assum tem. Tu passa lá no Assum e compra uma erva, tu mesmo. Tu esqueceu da erva, tu vai lá. Tu passa lá no Assum e vai lá. Passa lá no Assum e compra uma erva mate e vamos te dar uma erva mate, vamos te mandar para tua casa lá, tá vendo? Maravilha. Então, gente, ele deu a sugestão aqui da gente trazer... Quem que tu sugeriu pra gente? Jorge. Frank Jorge, tá? Já tá feito o convite. Frank Jorge para vir contar a história, a origem do punk aqui, do amigo punk, tá vendo? Então, quem gostou, já deixa um likezinho aí que gostou. Quer indicar alguém, já bota nos comentários ali a indicação de alguém, que a gente vai trazer aqui no nosso MateCast. Se quer só ouvir, tem todas as plataformas do podcast, tem lá o Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple, todas aquelas coisas lá, tá vendo? Tu viu como é que eu tô bem de inglês? Porra, impressionante. Se tu quiser botar meus... Tá fluente. Se tu quiser botar minhas expressões lá no teu livro lá também. Um abraço para Kátia Suma também, para Cláudia Tais, que me receberam muito bem lá no Sarau Elétrico. Vai lá no canal do Sarau Elétrico para assistir, tem um monte de coisa bacana lá, e já assiste lá o Guri de Uruguaiana também cantando Caetano Veloso, que tá imperdível. Che Bagual, foi um grande prazer. Vamos fazer um brinde aqui de mate. Mas que barbaridade! Só se fala noutra coisa. Exato.